Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta segunda-feira da oitava da Páscoa. Oitava da Páscoa significa que a festa que nós celebramos no domingo, a festa da Páscoa da ressurreição do Senhor, ela se prolonga por 8 dias. Ou seja, por 8 dias nós celebramos a mesma festa do dia da ressurreição. Por isso, oitava da Páscoa. Pela sua grandeza, pela sua plenitude, nós então, a tradição antiga dizia que a festa, quando era importante, a tradição judaica, ela durava 8 dias. E assim essa tradição também, ela entra na tradição cristã católica, e a festa da Páscoa, assim como a festa do Natal, nós celebramos a oitava, ou seja, 8 dias de festa. Assim, nós hoje temos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 ao 15, que diz: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e contaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo às instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos acompanhando o texto ou as revelações do ressuscitado, as suas manifestações às mulheres e aos seus discípulos. O texto de hoje, portanto, propõe, em um primeiro lugar, que está dividido em 2 momentos muito claros. O primeiro momento, ele revela este momento conclusivo da visita das mulheres ao sepulcro. Mais uma vez, estas vão ao sepulcro logo de madrugada, logo cedo, ainda escuro, para estar perto de Jesus e para buscar manter a tradição de preservar os corpos. Ali elas receberam do anjo o anúncio da ressurreição de Jesus. Ou seja, os dois, quando olham ali para o sepulcro, e dão-se conta de 2 homens, e estes anunciam que Jesus ressuscitou. Mas se não bastasse, no caminho de volta, acontece uma epifania do ressuscitado. Ou seja, a epifania do ressuscitado suscita uma adoração e dar-lhe a ordem de anunciarem o seu encontro com os discípulos na Galileia. Epifania significa manifestação divina. O próprio Deus aparece, se manifesta às mulheres, essas que correm com uma mistura de medo e alegria.
E o Senhor aparece a elas dizendo: alegrai-vos. Depois se aproxima delas quando estas se ajoelham diante do ressuscitado. E Jesus vai dizer: não tenhais medo, ide anunciar meus irmãos, que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Essas mulheres se tornam as primeiras, as protagonistas, as apóstolas do ressuscitado. E são elas que vão dar a notícia para que os discípulos possam ir onde indica Jesus para o adorar. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós percebemos o valor, a importância destas mulheres corajosas que, pela sua coragem, elas se tornam e Deus as faz apóstola, discípula do ressuscitado. No segundo e último momento desse texto, nós rezamos a partir dessa ideia absurda das autoridades romanas, onde mostra ali esta polêmica ou esta tentativa de fraude da parte das autoridades romanas, na qual se acerta o boato que ainda se espalha no tempo de Jesus, acertando aquela quantidade de dinheiro que os soldados pudessem assim dizer que os discípulos de Jesus haviam roubado o seu corpo, por isso o seu corpo não estava mais ali. Caríssimos irmãos e irmãs, as autoridades insistem em querer que Jesus desapareça da mente das pessoas. Coisa impossível. Enquanto mais eles insistem em fazer Jesus desaparecer da mente da história, mais se fortalece o seguimento, a adesão a Jesus Cristo. São muitos aqueles que ainda hoje se incomodam com a verdade, porque a voz da verdade ela sempre vai incomodar. Não foi diferente com aqueles que mataram Jesus para tentar calar sua boca, mas não conseguiram. Jesus continua estando tão vivo, tão presente no coração de todos aqueles que creem. Continuemos sendo vozes, nos oferecendo e sendo instrumento para este Deus que é vida, para esse Deus que por nós deu a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou.